Abre sua Bíblia, daí antes da mensagem vou estar orando. Em Hebreus capítulo 7. Segundo os estudiosos, os comentaristas, que esse livro, capítulo 7, é o eixo central do livro de Hebreus. Você vendo a superioridade de Cristo antes do capítulo 7 e a perpetuidade de Cristo depois do capítulo 7. É um assunto que talvez alguns vão dizer que é uma mensagem difícil de entender, complicada, mas lembre-se, amados, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é infalível. Tudo que está escrito na palavra do Senhor é a palavra de Deus. Santos homens de Deus, guiados pelo Espírito Santo, escreveram a palavra do Senhor. É a humanidade perfeita. Se você pegar de Gênesis até Apocalipse, tem 40 autores. Um total de 1500 anos foi escrita. E tudo parece que os autores se conheciam. Então, como é que a precisão da palavra de Deus? Então, tudo que foi escrito, não questione, mas apenas entenda e compreenda a verdadeira interpretação. Eu sempre digo que a aplicação, você pode usar várias aplicações, mas a interpretação da Bíblia é uma só. Então nós temos que ser fiel à palavra do Senhor. Então vamos ler capítulo 7, do versículo do 1 até o 10. Diz assim: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou. Para qual também Abraão separou o dízimo de tudo, primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também o rei de Salém, ou seja, rei da paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípios de dias, nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, de seus irmãos, embora tenham este descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimo. Porém, ali aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimo, pagou na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Porém, obrigado, Deus, mais uma vez estamos aqui na tua casa e queremos, Deus, rogar a Deus pela vida do João Maria. Que o Senhor possa, Deus, estender suas mãos sobre a vida dele, curá-lo, Deus, dessa enfermidade, Deus, que aflige, que ataca ele, Deus. O Senhor é poderoso para restaurar. Estende tuas mãos sobre a vida dele. Abençoa também, Deus, nossa irmã Eulália também, Deus, não está muito bem. O Senhor vem estar restaurando, curando, Deus, dessa enfermidade, visitando, Deus, livrando, que ela possa sair daqui melhor, Deus, do que chegou, para a glória do Senhor. Deus também coloca, Deus, minha esposa, Deus também vem estar curando, restaurando, livrando, Deus, desse incômodo, Deus, o Senhor possa estar curando, restaurando totalmente. Nós cremos, Deus, no poder da oração. O Senhor não rejeita a oração. Que possamos confiar, Deus. Também peço, Deus, que o Senhor estende tuas mãos sobre a vida da Rosilda. Livra dessa dor que incomoda ela, Deus. Que ela possa ser restaurada, curada pelo Senhor. Nós cremos no Deus do impossível, um Deus que faz maravilha. E só possa, Deus, estar entrando com providência na vida da tua serva. Que ela possa sentir-se tocada pelo Senhor. A paz reine em seu coração. E ela possa depositar toda a confiança no Senhor.
Assim nós rogamos ao Senhor, Deus. Abençoa os demais, Deus, se tem alguém enfermo, Deus, ao qual não mencionei, que o Senhor possa estar visitando, restaurando e guardando cada vida, Deus, e guardando a família dessa igreja. Que possamos estar sempre unidos, fortalecidos no Senhor. Quero, Deus, que o Senhor fale conosco através dessa palavra, Deus. E não seja eu falando, mas Teu Espírito Santo ministrando em cada coração nessa noite. Oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Nós vemos aqui, e temos estudado muito sobre o livro de Hebreus, e nós vemos o autor se preocupando por aquelas pessoas que de fato eles deram sim para Jesus e fizeram um compromisso com Jesus, mas estava meio desanimado. Ele estava assim preocupado, ou estava assim pensando em desistir. Alguns endureceram o coração, e pela dureza dos seus corações, e nós vemos nos capítulo 3, 4, e aí nós vemos o exemplo que Deus, o autor, registra lá do seu povo Israel, que endureceram o coração e morreram no deserto por causa da dureza dos seus corações. Endureceram. E eles não entraram no descanso eterno. E o autor vem mostrando e também ensinando, dizendo que Cristo é superior. Que Cristo fez a obra perfeita. E nessa noite nós vamos falar sobre a obra perfeita de Jesus Cristo. E nós vemos no capítulo 7, até 1 e 10, e antes desse capítulo 7, o livro de Hebreus cita várias vezes que Jesus é o sumo sacerdote. E a primeira vez citado foi em Hebreus 2,7, que fez semelhante aos irmãos, para ser misericordioso o fiel sumo sacerdote. No capítulo 3, versículo 1, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Então ele vai mostrando que Jesus é o sumo sacerdote. E no capítulo em Hebreus 4,14, tendo pois Jesus o Filho de Deus como grande e sumo sacerdote que penetrou o céu, conservemos firme a nossa confissão. Então, amados, o autor vem mostrando e aos leitores, aos irmãos, exortando não desistir da fé em Cristo, provando para aqueles leitores que Jesus é o grande sumo sacerdote. Mas se nós formos entender o contexto daquela época, e às vezes a gente talvez não vamos compreender, aqueles irmãos estavam sofrendo. As suas posses estavam sendo tomadas, suas casas estavam sendo tomadas ou incendiadas, eles estavam sendo torturados, alguns expulsos daquele tempo, eles estavam sendo perseguidos, alguns desistiram, alguns endureceram o coração porque de fato não creram em Cristo e voltaram à prática do judaísmo, mas alguns assim se sentiam ameaçados. Então eles estavam vivendo esse contexto de dificuldade, difícil, e eles tinham que ser expulsos ou ir embora para outro lugar. Então estava afetando a sua fé. E talvez havia dúvida no coração de muitos, como às vezes entra dúvida nos nossos corações quando as coisas não dão certo. Quando nós pedimos para Deus e Deus parece que tem um intervalo, um tempo para responder, e às vezes nós não compreendemos e nós começamos a duvidar de Deus. Ele estava aqui nessa situação e na verdade eles tinham uma perseguição verdadeira, e nós muitas vezes nós não temos perseguição como esses homens. Nós temos uma vida boa. Esses homens tinham que negar a Cristo, ou se negasse a Cristo, eles talvez seriam preservados, mas se eles não negassem a Cristo, eles morreriam. Um autor, um comentarista, achei muito interessante quando ele faz uma pergunta. Se você fosse desafiado, alguém te prendesse e falasse, você é seguidor de Jesus? Se você falar que é seguidor de Jesus, você morreria. E você pega e fala assim que você é seguidor de Jesus, mas não tem vindo na igreja. Aí o autor começa a continuar, então mostra suas obras. Que obras você teria para mostrar para aquele homem que quer te matar? Porque é vida ou morte. Que prova você daria que você é um seguidor de Jesus nesse tempo de hoje?
Esses homens tinham de fato, eles eram seguidores de Jesus. Ele estava assim entre a vida e a morte. Então ele estava sendo perseguido e tinha aquela situação de dúvida sobre se Jesus de fato é o verdadeiro Cristo. Nessa situação que acontecia naquela época, muitos abandonaram a Cristo com apostasia. Deixaram de segui-lo por medo de morrer, endureceram o seu coração e voltaram à prática do judaísmo. É a mesma coisa as pessoas que vêm para a igreja, conhecem Jesus, ouvem a palavra, creem em Jesus e depois desistem da caminhada e voltam para as práticas mundanas. Mais ou menos assim. O autor se preocupa com esse que ainda mantinha a fé, os salvos. E ele vem reforçando em várias partes do texto que Jesus é superior aos anjos, Jesus é superior a Moisés, a Arão, ao Josué, aos reis, profeta, o qual herdou mais excelente nome do que eles. E assim agora no versículo 7, amado, podemos dizer que a parte principal do livro de Hebreus, o eixo do livro de Hebreus, e vem mostrando antes a superioridade de Cristo, e depois do capítulo 7, a perpetuidade de Cristo, quer dizer, permanece para sempre. O seu reinado é eternamente. Ele é o Rei dos Reis. E nesse capítulo ele vai reforçar que Gênesis, desde do primeiro livro da Bíblia, tudo já apontava para Cristo. Vejamos que o autor destaca nesse capítulo 7. Desde Gênesis, tudo já aponta a Cristo. Então nós vemos aqui no versículo 7, nós lemos aqui, porque este Melquisedeque, um nome que eu vou citar bastante nessa noite, Melquisedeque. Talvez para muitos é desconhecido. Esse dia um amigo meu, ele quis fazer uma charada comigo. Ele quis perguntando assim, quem é aquele que nunca nasceu, aquele que nunca viveu, aquele que nunca apareceu na Bíblia, assim, dizendo de genealogia. Ele achou que não sabia, né? Eu falei Melquisedeque. Rapaz, você conhece a Bíblia, hein? Mas muitos dizem que não responderam. Segunda pergunta dele aqui que nós vamos estar estudando nessa noite. O autor de Hebreus, amado, quando fala do misterioso Melquisedeque, o autor de Hebreus, o único que relata sobre Melquisedeque no livro no Novo Testamento, é o único que faz menção de Melquisedeque. Ele é um desconhecido, mas ele traz um assunto muito importante. Esse autor parecia que ele era um detetive, um especialista em desvendar alguns mistérios. É o único autor que cita Melquisedeque em Novo Testamento. Philippus Hugues diz, ele não é uma figura alegórica, mas sim tipológica. Ele é um tipo de Cristo. Esse nome Melquisedeque aparece apenas 2 vezes no Antigo Testamento, que é em Gênesis 14, 18 ao 20 e em Salmo 110, 4. No entanto, amado, ele foi o mais perfeito tipo do sacerdócio de Cristo. O autor leva os leitores no livro que o judeu não duvidaria, da história real narrada em Gênesis. Que os judeus conheciam o Pentateuco. Então, quando o autor ele começa a falar para os judeus que Cristo é superior, ele traz uma ilustração de Melquisedeque e leva até Gênesis. Os judeus conheciam o livro de Gênesis, então eles não iam duvidar do autor quando ele começa a mencionar sobre Melquisedeque. É isso, amados, que o Melquisedeque vai ensinar. Ele fala que as leis mudam ou revogam, mas o juramento é eterno. Ele já vem falando desde Hebreus 5, 6 e 10 e Hebreus 6, 20, a situação profética registrada. Em Salmo 110, 4, que Jesus é o sacerdócio maior e eterno do que o sacerdócio levítico. E para provar essa verdade, ele cita Melquisedeque, registrado em Gênesis 14, 18 a 20. Vamos abrir em Gênesis 14, 18 a 20. Diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdócio do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui o céu e a terra.
Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu a Abraão o dízimo. Quando nós vemos essa história aqui, Abraão estava voltando da matança dos reis, dos inimigos. Vieram 5 reis contra 4 reis. E esses reis saquearam a cidade e levaram os bens, as famílias, todas de uma cidade, inclusive o seu sobrinho Ló. E aí um escapou e vai avisar Abraão o que tinha acontecido. Abraão junta 330, 318 pessoas e vai atrás. E ele chega e cerca lá e derrota o inimigo e traz todos os bens do seu povo, inclusive o seu sobrinho Ló e todos os seus bens e dos reis que eram da sua terra. E entrega todos os bens, a terra, e assim ele sucedeu uma grande vitória. Quando ele chega, Melquisedeque, como diz aqui, saiu ao encontro dele. E Hebreus, ele registra isso aí. Ele fala que esse Melquisedeque, no versículo 1 do capítulo 7, rei de Salém, sacerdócio do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou. Lembre-se, repara aqui, ó, o maior abençoando o menor. Melquisedeque, sacerdócio do Deus Altíssimo. Quem é esse Melquisedeque? Alguns dizem que ele é um tipo de Cristo, ou ele é um pré-encarnado de Cristo. Outros vão dizer que ele é um anjo, ou vão dizer que ele é um Enoque. Mas ninguém tem certeza dessas citações. A Bíblia não registra. Só sabe que Deus aqui registrou, aqui no livro de Gênesis, nós vamos estar vendo da onde procede Melquisedeque. Melquisedeque, com referência, quando nós lemos, se perguntasse aos leitores da Bíblia, já ouviu alguma vez falar de Melquisedeque? Talvez quase todo diria, eu nunca ouvi falar de Melquisedeque no Antigo Testamento. Mas qual o nome mais importante você diria do Antigo Testamento? Todos talvez diria outros nomes, mas não Melquisedeque. Ninguém citaria Melquisedeque, que era uma pessoa importante do Antigo Testamento. Aqui o autor salienta, medida que prossegue, a natureza imutável do sacerdócio de Cristo. Sendo sacerdote de ordem de Melquisedeque, diante das dúvidas que brotavam nos corações do cristão, ele declara que Cristo era superior da ordem do sacerdócio do Levi, trazendo a memória ocorrida na vida de Abraão, que considerava o pai da fé. E aponta Cristo como eterno sumo sacerdote após a ordem de Melquisedeque. Então, amados, nós temos que entender que Melquisedeque é um tipo e é um antítipo de Cristo. Quer dizer o quê? Tipo de Cristo que alguém estava vindo. Quando Cristo realmente cumpriu todas as suas obras nessa terra, aí se tornou um antítipo. Tudo se cumpriu em Cristo. Então ele apontava para Cristo Melquisedeque. O autor destaca Melquisedeque ser uma pessoa histórica. Ele viveu de verdade. Não é uma coisa alegórica, mas verdade. Ele sendo rei de Salém e sacerdote do Rei Altíssimo, do Deus Altíssimo. Vemos que esse homem, amado, exercia 2 funções. Ele era rei e sacerdote. Sendo que a Bíblia proibia, e na lei de Moisés proibia alguém exercer 2 funções, principalmente quem era sacerdote. Ou ele era sacerdote só, e rei, ele devia somente ser rei. Não poderia existir ou ocupar 2 funções. Mas Melquisedeque, ele era rei e sacerdote. Arão ou outros reis não tiveram esse privilégio de exercer 2 funções. Melquisedeque não era uma imitação de sacerdote, ele era o sacerdote do Deus Altíssimo. Os sacerdotes do Antigo Testamento, somente, amado, deveriam ser da tribo de Levi. Os reis também somente deveriam ter funções políticas, mas Melquisedeque, ele era rei e sacerdote. Como que ele poderia ser rei e sacerdote? Aí nós vemos um exemplo na Bíblia quando fala de Uzias. Ele era rei
E ele queria ser sacerdote. Ele entrou no templo e queria... Quando Osias se tornou rei, fala que ele conquistou muitas terras. Ele inventou muitas armas de forma engenhosa e exaltou seu coração. E foi a ruína da sua vida. Ele entrou no templo e ele queria de fato agir a função do sacerdote, e ele foi proibido pelo sacerdote Azarias. Azarias, que era sumo sacerdote, entrou, resistiu a ele com 80 sacerdotes, dizendo para o rei Osias que não poderia jamais entrar no templo do Senhor e queimar incenso no altar. E ele ficou indignado quando disseram para ele não fazer isso. Na mesma hora saiu lepra na testa dele, e ele morreu com lepra na testa. Ele foi expulso do templo, porque ele não poderia entrar e queimar incenso no altar. Melquisedeque, amado, ele tinha dois ofícios, rei e sacerdote. E em Gênesis 4:18 diz que Melquisedeque trouxe pão e vinho, simbolizando que Cristo instituiu a Santa Ceia. Ele está demonstrando que ele é um tipo e antípodo de Cristo. Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele não foi nomeado por homens. Não foi ungido óleo na cabeça dele para ele receber o ofício do sacerdócio, mas ele recebeu o ofício das próprias mãos do Deus Altíssimo. Ele veio ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou. Olha que privilégio de Abraão. Quando ele volta da matança dos reis, Melquisedeque sai ao encontro dele. O maior abençoando o menor. Ele estava demonstrando que ele tinha autoridade vinda de Deus. Sendo Abraão, pensa bem, sendo Abraão o pai da nação de Israel, o pai de todos os cristãos, logo o sacerdócio Melquisedeque precedeu os levitas, precedeu o sacerdócio levítico. Uma vez, amado, que Levi era bisneto de Abraão, e Abraão era maior que Levi. Então nós vemos que Melquisedeque era maior. O maior abençoando o menor. Quando nós queremos a bênção, é os pais que abençoam. Difícil um filho querer abençoar o pai. Geralmente quem abençoa é o mais velho, é o maior. E nesse caso aqui, Melquisedeque era maior que Abraão. Maior que aqueles que precederiam de Abraão, que eram os bisnetos de Abraão, que eram os levitas. O filho, Levi, todo o sacerdócio levítico. Então nós vemos aqui no versículo 2, para qual também, versículo 2 de Hebreus, para qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também o rei de Salém, ou seja, rei da paz. Melquisedeque é amado um tipo de Cristo. O autor destaca: o maior abençoa o menor. E ele vem ao encontro de Abraão. Ele estava esperando Abraão. Abraão, ele não ficou incomodado. Ele viu que alguém era um representante de Deus. E ele foi lá e fala que ele deu o dízimo. Abraão separou o dízimo de tudo. O que é dízimo? Quando nós falamos dízimo, 10% do que você ganha. Isso é o dízimo. Abraão, ele fez isso. Mas dízimo é um assunto que traz muito incômodo. E muitos assim não concordam a essa prática. Uns dizem que dízimo é no tempo da lei. E hoje, hoje estamos na graça, no tempo da graça. Alguns teólogos, eles têm já ensinado contra os dízimos. Mas eu digo para vocês, amados, há um equívoco de muitos teólogos, muitas pessoas que pensam assim. Alguns equívocos sejam em ações, pensamento e entendimento a respeito dos dízimos. Primeiro, amado, que Abraão deu dízimo se refere a 10% de tudo que se ganhou. Em Gênesis 14:20, de tudo Abraão deu dízimo. E era o costume naquela época, quem vencia as guerras, eles traziam os despojos dos inimigos. Abraão fez isso.
Após a vitória da guerra, ele trouxe os despojos, os melhores despojos do inimigo. E esse despojo, o melhor, ele ofereceu ao Melquisedeque, um tipo de Cristo, um representante de Deus. Então Abraão fez isso, porque Melquisedeque era maior que ele. Ele não deu para alguém inferior, ele deu maior que ele, alguém que representava Deus. Ele não estava dando para qualquer pessoa, ele estava dando um representante de Deus. Lembrando que Abraão viveu antes da lei. Então, se o dízimo é somente tempo da lei, Abraão viveu antes da lei. A lei foi dada por intermédio de Moisés. E Moisés obrigou que todos deveriam trazer dízimos. Todos nós sabemos que havia 12 tribos de Israel. Somente o tribo de Levi que era separado para cuidar das coisas do Senhor. E os outros 11 tribos, eles deviam trabalhar. E durante todo o mês deveria dar dízimo, oferta, para cuidar, para sustentar o povo da tribo de Levi. Porque eles cuidavam do tabernáculo. E a Bíblia fala que Deus era a sua herança. Eles deviam fazer isso de geração em geração. Eles tinham que fazer isso. Então nós vemos que ele deu ao rei sacerdote, que não é da ordem de Levi. E sabemos que quem deveria receber os dízimos eram os levitas, mas Melquisedeque era superior à ordem levítica. Então o autor cita o significado do nome Melquisedeque. Melquisedeque em hebraico por duas partes. Meleque significa rei e Tezedeque, que significa justiça. Então esse Melquisedeque era rei de justiça. O nome é apropriado para um tipo de Cristo. A sombra do que viria, porque Jesus viria. Eu estava já preparando. Alguém que viria, a sombra do que viria. Depois cita rei de Salém. Salém provavelmente, e é certo que é uma cidade antiga, o nome antigo de Jerusalém, que significa rei da paz. Então ele era rei de justiça e rei da paz. Então diz o efeito em Isaías 32:17, diz assim: o efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça, repouso, a segurança para sempre. Então você vê que ele está apontando Cristo. Cristo estava vindo. Então, amados, quando você começa a perguntar para os Antigos Testamentos, eles creram em Jesus? Eles foram salvos? Eles também, da mesma forma que nós fomos salvos pela fé em Cristo, aquele povo também creu em Deus e foram salvos também. Porque ele estava crendo naquilo que viria. Ele estava olhando para frente. Jesus viria. Nós estamos olhando e nós olhamos para o passado. Jesus já veio. Por isso que nós cremos as obras de Cristo que fez, foi perfeito. E nós cremos na obra dele. Por isso que nós somos salvos pela fé. Então nós vemos que a verdadeira paz somente pode ser experimentada com base na justiça. Justificado, pois mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Romanos 5:1. Através de Jesus na cruz, a justiça e a paz se beijaram. Então vemos nesse texto, amado, de Gênesis aqui 14, do 17 a 20, tudo apontava para Cristo. Melquisedeque claramente tipifica Cristo. As qualidades que são características do reino do Messias. Ele é sacerdote do Deus Altíssimo, o retrato de Cristo, como diz Wisber. Melquisedeque designado por Deus, conforme nós vemos no versículo 3, diz assim, versículo 3, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Esse Melquisedeque, amado, designado por Deus, direcionado por Deus. Mas o autor afirma aqui que não há registro da genealogia dele. Diz que sem pai, sem mãe, não teve princípio de dia, nem fim de existência. Então, seria um alegórico? Mas ele viveu, ele era real.
Philips Hugg diz que quando a Bíblia menciona que não teve princípio de dia nem fim de existência, isso apontava positivamente para o Cristo, seu antítipo, e não para ele mesmo. Somente Cristo não teve começo nem fim, só ele é eterno. Então, amados, Melquisedeque é apenas uma figura. Cristo é a realidade. Não teve predecessor, nem sucessor. David Stein diz que Melquisedeque, se caso não tivesse pai ou mãe, nascimento ou morte, verdade que a lei não contém registro dele. Então a Bíblia, ela não fala quem que era o pai de Melquisedeque, quem que era a mãe, como ele morreu, como nasceu, a Bíblia não registrou. Lembrando, amados, que a Bíblia fala claramente em Deuteronômio: as coisas encobertas pertencem a Deus, as reveladas pertencem a nós. Muitas vezes a gente quer coisa que não foi revelada. Aquilo que é revelado, a palavra de Deus, é suficiente para nós. Nós devemos crer. Uns diriam do Melquisedeque que era um anjo, uma criatura sobre-humana ou pré-encarnado de Cristo. Mas Melquisedeque, amado, era homem de verdade, um rei de verdade, um sacerdote de verdade. Ele vivia numa cidade real, que era Salém. Mas dizer que é Cristo é improvável, desde que nós usamos comparação ou analogia. Então aqui diz que é feito semelhante ao Filho de Deus, é um retrato de Jesus. Cristo tipificava Cristo, é um tipo de Cristo. Ele estava preparando, e o autor ele está querendo destacar para que as pessoas creiam em Jesus. Jesus já veio, ele já consumou a sua obra, e havia dúvida, e muitas pessoas estavam abandonando Cristo. Hoje não é diferente. Quantas pessoas abandonam Cristo? Despreza Cristo, afasta de Cristo. Além do mais, Melquisedeque é apresentado como alguém que tinha posição política, reconhecido, rei de Salém. Então ele era uma figura histórica, contemporâneo de Abraão. Então não resta dúvida que ele morreu, ele nasceu, mas a Bíblia não registra. Mas estava tipificando Cristo. Estava apontando para Cristo, um rei eterno que vive para sempre, rei dos reis e sacerdócio, o grande sumo sacerdote. Então, amado, Jesus é o sumo sacerdote, por ordem de Melquisedeque. Permanece sacerdote perpetuamente, como diz no final do capítulo 3. Permanece sacerdote perpetuamente, quer dizer, permanente. Não tem fim mais. O último sacerdote, o último rei, Jesus, permanece perpetuamente. E ele está vivo, amém? E possamos crer nesse Jesus. O que o autor ensina aqui também, amado, que Cristo é superior ao sacerdote levítico, da ordem de Melquisedeque, e que seu reinado não tem fim. É uma singularidade do sacerdote de Melquisedeque que prenunciou Cristo, aquilo que haveria de vir. O seu sacerdócio é especial. O Stuart Olliott escreve: a realidade é Cristo. Melquisedeque simplesmente é a figura do Filho de Deus que não herdou seu sacerdócio porque tem direito. Não possui o seu sucessor porque é sacerdócio para sempre. Então nós vemos que a perpetuidade do sacerdócio, conforme diz no final do capítulo 3, o sacerdócio permanece para sempre. Isto é, significa ser um tipo de Cristo. Permanece para sempre em Cristo, o qual é sacerdócio para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então nós temos que sempre lembrar, toda a Escritura, desde Gênesis, tudo vai apontando para Cristo. Qualquer livro do Antigo Testamento, tudo aponta para Cristo. Nós vemos profetas já pronunciando a vinda de Jesus. Reis falaram, servos falaram, homens santos de Deus falaram, preparando e dizendo: Cristo virá. E os que viviam no Antigo Testamento, na lei, eles já estavam crendo que viria.
E muitos creram e muitos rejeitaram. No versículo 4 aqui, considerai, pois como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado o melhor do despojo. Temos que entender que quando Abraão ele ganha esse título de patriarca, talvez foi quando ele voltou da matança dos reis. E em Gênesis capítulo 12, quando Deus fala para Abraão que teu nome seria engrandecido, o nome de Abraão seria conhecido no mundo inteiro. E aí quando ele volta da matança dos reis, o Melquisedeque sai ao encontro e o abençoou. Talvez nesse intervalo, nesse título, ele ganhou como patriarca. Homem respeitado, homem conhecido. E Abraão era grande, Abraão era poderoso, Abraão era um homem abençoado. O próprio Jesus falou, abençoarei o que te abençoarem e amaldiçoarei quem te amaldiçoarem. De ti farei uma grande nação, se tu uma bênção. Anda na minha presença, Deus fala para Abraão, e ser perfeito. Então nós vemos que Abraão era um cara, tinha posição altíssima. Mas aqui ele considera Melquisedeque. Como era grande Melquisedeque, a qual esse patriarca pagou o dízimo, tirando dos melhores despojos. Ele não deu sobra. Você lembra quando aquela viúva estava no templo? E Jesus observou muitas pessoas que chegavam dando dízimo lá na frente. E Jesus observa aquela viúva. Os outros, Jesus fala, de todos que deram, o melhor foi a viúva, porque ela deu tudo que tinha. Os outros deu o que sobrava. E por que isso, amado? Porque Deus vê o coração sincero, que não quer. Deus não negocia com ninguém. Não adianta querer negociar com Deus. Deus não negocia. Lembre-se que tudo que Deus deu para você, Ele deu para que você realmente fosse bem sucedido e que glorificasse a Deus em tudo. Tudo é do Senhor. Então Deus não está precisando do dinheiro de ninguém. Deus quer ver um coração grato, um coração disposto a adorar o Senhor. Como Abraão, ele deu o melhor do despojo. Nós vemos aqui que Melquisedeque, cheio de autoridade, ele que não continha genealogia, como poderia ser sacerdote? Era acima do patriarca Abraão. Ele deve ter alcançado esse título, quando voltou da matança. Quando o Senhor fala, engrandecerei seu nome. Com essa conquista, amado, Abraão ficou conhecido e respeitado. Mas mesmo assim, era inferior ao Melquisedeque. E quando Abraão tira o melhor do despojo para dar o dízimo, depois de mostrar a singularidade de Melquisedeque com Cristo, novamente, o autor destaca a superioridade de relação ao sacerdócio levítico. Que por meio dos mandamentos dos filhos de Levi que receberiam o dízimo dos seus irmãos. Então aqui Melquisedeque recebeu o dízimo de Abraão, o pai da nação de Israel, e que os levitas precederam. Que Abraão era bisavô de Levi. E quem deveria receber os dízimos eram seus bisnetos, porque era a lei de Moisés. Mas quem recebeu foi Melquisedeque. Abraão reconheceu que Melquisedeque era um representante de Deus. Então, amado, portanto, nós percebemos aqui que Abraão deu para quem? Ele deu para Deus o dízimo. Fica evidente que Melquisedeque não apenas era anterior ao Levítico, como superior, aquele que apontava a Cristo. Quando nós damos dízimo aqui para Deus, não é para homens, é para Deus. E o Abraão entendeu que ele estava dando para Deus. E na época dos Levíticos, eles tinham que receber dos seus irmãos. E eram mortais, eram imperfeitos, eles pecavam, eles praticavam coisas erradas. E eles que recebiam o dízimo. Mas era a lei. Eles tinham que ser sustentados pelas demais tribos de Israel. Porque eles trabalhavam no tabernáculo de Deus. Então, meus amados, Melquisedeque era superior à ordem levítico, conforme diz o versículo 5. Ora, que dentre os filhos de Levi recebe o sacerdócio, tem mandamento de recolher de acordo com a lei.
os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenha esse descendido de Abraão. Então nós vemos que a tribo de Levi, que era bisneto de Abraão, essa tribo foram escolhidos de viver servindo o tabernáculo. Então o povo levítico, os filhos de Levi, quando os homens completavam 30 anos, eles tinham que deixar a sua casa e vir trabalhar na casa do Senhor, no templo do Senhor. Na época era tabernáculo. Eles tinham que trabalhar na obra do Senhor. E assim por diante, por todo o tempo, para todo sempre. É como fosse um exército. Quem chega aos 18 anos tem que se alistar, tem que ir para o exército. Naquele tempo era assim, os homens quando completava 30 anos, deveria fazer o trabalho no tabernáculo. Todos os filhos de Levi, que fazia parte da genealogia de Levi, era obrigado. E como era sustentado? Pelos demais tribos. O próprio Números capítulo 18, versículo 21 em diante, fala que o Senhor era a sua herança. O Senhor que sustentava o seu povo, porque eles viviam da obra. Então é justo, amado, quando um pastor recebe da igreja, porque está trabalhando em prol da igreja. É justo, é bíblico. Então nós não podemos, desprezar as pessoas que realmente vivem do Evangelho. É justo ele receber, viver do Evangelho. No entanto, aqui nessa época também os levíticos, o povo da tribo de Levi era sustentado pelos todos os demais tribos. E assim por diante. Então deveriam sempre os demais tribos levar os dízimos, porque era lei, mensalmente, sustentando a tribo de Levi. Eles tinham o direito estabelecido pelas leis de Moisés, de receber o dízimo dos demais tribos de seus irmãos, todos descendentes de Abraão. Logo, amado, Melquisedeque aqui é maior que Abraão e seus descendentes, conforme diz no versículo 5. Embora tenha esse descendido de Abraão. Então nós vemos aqui que o autor está explicando que a superioridade de Melquisedeque é maior que a descendência levítica, o sacerdócio levítico. O sacerdócio levítico, eles eram mortais, mas tem um que vive, que é eternamente, que é Deus. E ele deve ser glorificado e adorado. Quando você vem trazer seu dízimo, sua oferta aqui, você está adorando a Deus, não a homens. No versículo 7 e 8, evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais que recebem o dízimo. Porém, ali é aquele de quem se testifica que vive. Nós vemos a superioridade de Melquisedeque. Abençoar ou mesmo receber o dízimo, amado. Ele abençoa e recebe o dízimo. Demonstra a superioridade de Melquisedeque. Ele abençoa e recebe o dízimo. Como diz no final do versículo 6, abençoou o que tinha as promessas. O R. Isber diz, o pagamento dos dízimos envolveu não apenas o patriarca Abraão, mas também a geração nascida de seus descendentes. E no versículo 8, mais uma vez o autor vem mostrando que os sacerdotes mortais, ou imperfeito, que recebiam os dízimos, e que suas obras eram imperfeitas, mas que mais o que recebeu o dízimo de Abraão, por ser um tipo de Cristo, aquele que não teve princípio de dia, nem fim de existência, ou seja, aquele quem se testifica e que vive, é Jesus. Um tipo de Cristo agora, já sua obra finalizada, sua obra perfeita. É Ele que recebe os dízimos da sua igreja. Quando nós damos é para Deus. Lembre-se disso. Essa afirmação, amado, está em Salmo 104. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E essa profecia de Salmo 110 está se cumprindo aqui. Se cumpriu quando Cristo morreu na cruz e ressuscitou. Ele está vivo. Ele não está morto. E quando nós viemos aqui é para adorar a Deus, é para fazer para Deus, é para glorificar a Deus, é para dizimar, é para Deus. É claro que tem muitas igrejas, às vezes a gente vê muitos locais aí que as pessoas vêm, faz aquelas... Pede, né?
e às vezes irrita muitas pessoas, vão na igreja, só vivem pedindo. Nós não temos esse costume. Mas nós devemos ensinar à luz da Bíblia. Como nós vemos aqui, ó, esse sacerdote, esse Abraão, ele deu Melquisedeque representando Deus. O povo levítico lá, as leis de Moisés já se foi. Não tem mais, não existe mais leis. Aqueles homens mortais já morreram, já não existe mais que recebe os dízimos dos irmãos. Agora, aqui no versículo 8, nós temos que realmente saber, aquele de quem se testifica é que vive. É Deus está vivo. E nós estamos aqui por Ele, porque Ele ressuscitou. Ele nos salvou. Tudo é dele, tudo pertence a Ele. Nossos bens não pertencem a nós. Nós não temos controle de nada. Às vezes a gente não sabe nem o que vai acontecer daqui um pouco. O próprio Salmo fala que um palmo da mão a gente não sabe o que vai acontecer. E muitas pessoas às vezes querem agarrar, acham que vai viver o resto da vida. E não tem pensado na sua vida, não tem priorizado o reino de Deus. E às vezes fica um coração endurecido para as coisas de Deus. Nós vemos Abraão, ele nem conhecia Melquisedeque, mas ele sentiu, ele viu que era um representante de Deus e deu o melhor do seu despojo. Deu a sua vida, glorificou, adorou. Então quando nós vemos aqui para Deus, para louvar e adorar o Senhor, amado, nós temos que vir de corpo e alma. Não com um pensamento lá fora, às vezes está o corpo aqui, mas o pensamento lá fora. Não está se entregando totalmente a Cristo. E Cristo não quer parcialmente, Cristo quer totalmente o nosso coração. E nós derramamos a Ele totalmente. E adoramos ao Senhor com todos os nossos bens, tudo que nós temos. E dizemos, tudo é do Senhor. Porque, amados, muitas pessoas ele acham que quando morrer vai levar alguma coisa, não leva nada. Então nós temos que olhar para Cristo. A obra de Cristo é perfeita. Ele fez tudo. As obras daqueles homens mortais foram imperfeitas, porque o sacerdócio, toda vez que ele ia lá para confessar o pecado do povo, ele tinha que confessar o pecado dele primeiro, porque ele era pecador, ele era imperfeito. O sumo sacerdote que entrava aqui atrás do véu, ele entrava uma vez por ano para fazer expiação do pecado do povo. Ele também tinha que confessar o seu pecado, porque ele era imperfeito, ele era pecador. Mas Jesus, o sumo sacerdote perfeito, esse sacerdote morreu por mim e por você, entregou a vida a Cristo. Aliás, se entregou por nós, morreu na cruz e ressuscitou. E ele vive e vive eternamente. E possamos lembrar disso. Então, amados, que o Senhor jurou. No versículo 21 desse capítulo 7, fala assim do versículo 21. Mas esse conjuramento por aquele que lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Quando fala juramento aqui, eu quero finalizar já e refletir um pouquinho. Quando no Brasil, o Brasil é presidencialismo. Se fosse querer mudar algo aqui no Brasil para não ser mais presidencialismo, ou ser monarquia, tinha que mudar a lei. Então a lei se muda, a lei se revoga. E pode mudar, ser uma monarquia no Brasil. Quando Jesus ele faz juramento aqui, não muda. Aquilo que Jesus prometeu que mandaria seu filho. E se cumpriu em Jesus. Ele fez a promessa com Abraão e cumpriu todas as promessas. E nós somos filhos de Abraão e nós temos alcançado essa promessa, esse juramento. Então nós vemos que quando nós vemos Melquisedeque, ele era rei e sacerdote. Mas ele não era da tribo de Levi. Jesus também não era da tribo de Levi, Jesus era da tribo de Judá. Como é que Jesus poderia ser sacerdócio para sempre? Porque lá, quando fala, tu és sacerdote para sempre da ordem de Melquisedeque, Deus fazendo um juramento e mandaria seu filho. E Jesus mandou. Ele entregou sua vida, deu sua vida por nós, Jesus Cristo. Fez a obra completa, amado, perfeito. Então Deus, quando jurou, ele não mente. É impossível que Deus minta. Como nós vimos domingo passado. Ele não mente. As suas promessas se cumprem. E o último agora, que nós estamos esperando, um grande advento, que nós estamos aguardando, é a volta de Jesus. Ele prometeu. E todos que estiver preparado vai subir com ele.
E nós temos que estar preparados. Conversando com o Duarte, né, daquele acidente fatal ali na BR, né, onde morreu 11 pessoas. Ele chegou a ver o acidente, chegou próximo ali. E é terrível, né, ver todos esses corpos ali. E, então a pessoa está bem hoje, não sabe o que vai acontecer amanhã. Mas se nós tivermos nossas vidas seguras com Cristo amado, nós estamos... Pode dormir tranquilo, pode ficar em paz, porque nossa vida pertence a Deus. Então nós vemos que de fato Deus fez tudo perfeito, e o autor aqui ele está preocupando com o povo, mostrando que Cristo é superior. Cristo veio da ordem de Melquisedeque. Cristo de fato ele é um sacerdote perfeito. Então nós vemos aqui que a ação da superioridade de Melquisedeque sobre os levíticos. Melquisedeque, que era sacerdote, sendo gentil, e Jesus, sacerdote, sendo da tribo de Judá, reforçando que o juramento não muda. Deus está acima das leis dos homens. Nós sabemos a superioridade em relação ao sacerdócio levítico. Jesus é superior a todo aquilo que os homens fazem, os homens governam, os homens fazem leis. Jesus é superior a tudo. E nós temos que confiar e cada dia, amados, viver uma vida que agrada ao Senhor, se prostrar diante do Senhor, depender de Jesus totalmente. Quando nós viemos aqui para adorar o Senhor, nós devemos de fato saber que nós estamos adorando um Deus que vive eternamente. Ele está vivo. Perguntaram para um homem, um árabe, perguntou para um senhor evangelista. Ele estava teimando que o Maomé é melhor que Cristo. Ele falou, negativo, Jesus está vivo, Jesus ele é eterno, Jesus é Deus. Não, não pode ser não. Ele falou, então você vai lá no sepulcro lá do Maomé, você vai ver que os ossos dele estão lá. Mas Jesus dos ossos, Jesus você nunca vai encontrar porque ele está vivo. Ele vive eternamente. E o mais importante, amado, é Jesus quer estar vivo no seu coração, governando a nossa vida diariamente. Amém? Que Deus abençoe essa palavra e possamos lembrar, o Senhor veio na ordem de Melquisedeque, ele está vivo. E ele é o Rei dos Reis que governa diariamente, eternamente.